Graça e paz, amada igreja. Sejam bem-vindos a mais um EBD. Hoje um pouco diferente, de forma remota, mas não deixaremos de colocar essa programação no ar. Hoje teremos um tema diferente. Abordaremos o tema A Ceia do Senhor e seus aspectos históricos com o nosso pastor Arno. Então, aproveite, desde já, curta, compartilhe e fique conosco nessa aula de hoje à tarde. Então, Deus abençoe a sua vida. Antes de tudo, vamos orar e agradecer ao Senhor por este tempo. Senhor Deus Todo-Poderoso, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo, Senhor, conosco. Nos abençoa, nos guarda, Senhor, e nos dá, Senhor, a Tua paz. Senhor, nos dá, Senhor, uma tarde abençoada, que a gente possa aprender um pouco mais de Ti e um pouco mais, Senhor, da Tua palavra. Abençoa a nossa mente, que a gente possa entender um pouco mais de Ti nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos para a nossa EBD com o pastor Arno Hilbner. E o nosso auxiliar aí já falou que hoje nós temos a celebração da ceia memorial. Sempre é um momento muito especial quando nós estamos celebrando esse momento. Nós nos sentimos muito mais envolvidos com o que ocorreu no Calvário há tanto tempo atrás. E o que eu vou trazer hoje à noite aqui, se você não quiser chamar de pregação, não tem problema, não vou me incomodar não, porque é um pouco mais de levantamento histórico do que pregação propriamente dita. Mas o tema de hoje à noite é a palavra de Jesus, que encontramos no capítulo 26 de Mateus, né? Capítulo 26 de Mateus, especialmente o versículo 29, que eu destaque, que diz assim: E eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Então, eu estou dando o tema para essa mensagem: beberei vinho novo no reino de meu Pai. Essa é a nossa ênfase, portanto, nesse momento aqui, pensamos nisso, né? E eu trago o comentário de alguns estudiosos que viveram no passado, que não são do nosso tempo, não são dos nossos dias, que se debruçaram sobre essa questão do que a Bíblia diz, do seu significado, e que pode nos trazer, talvez, alguma luz para aquilo que fica um pouco mais obscuro de vez em quando, né? E o primeiro deles chama-se Albert Barnes. Albert Barnes, ele nasceu em 1º de dezembro de 1798 e faleceu 24 de dezembro de 1870. Sobre essa expressão, mas eu lhes digo, ele se debruça então sobre isso. Mas eu lhes digo, esse texto aqui, ou seja, a observância da Páscoa. Lembrando que quando Jesus institui a ceia, o que está sendo celebrado é a Páscoa judaica, instituída quando da saída do Egito. Anualmente o povo se reunia para a celebração da Páscoa. E Jesus, com os seus 12, também fizeram essa celebração quando isso ocorreu. Certamente nos anos anteriores, o texto não registra, mas certamente nos anos anteriores também isso ocorreu, de alguma forma. Talvez não em Jerusalém, mas dessa feita eles estão em Jerusalém, e tanto é que chegam para ele e dizem: onde é que queres que preparemos a Páscoa? E ele diz: vão assim, 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 vocês vão encontrar uma pessoa, um homem carregando um cântaro de água. Que isso não era o serviço de homem, as mulheres que faziam isso. Então Jesus disse: vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro de água, pode segui-lo, e onde ele entrar, vocês vão perguntar onde é que está o local onde eu devo celebrar a Páscoa com os meus discípulos, né? Mas então, mas eu lhes digo, ou seja, essa observância da Páscoa, ou seja, os ritos que sombreiam o que havia de vir. Páscoa é sombra de alguma coisa que viria, de alguma coisa que estaria por acontecer. Mas essa coisa que a Páscoa mostra, termina aqui. É como eu tenho, de vez em quando, tentado explicar da seguinte maneira, que eu entendo da seguinte maneira, especialmente o que diz Lucas no seu registro quanto à instituição da ceia.
Jesus celebra a Páscoa com os judeus, aí como se virasse a página, e aqui começa uma nova página, que é celebrando a ceia, instituindo a ceia na sequência. Mas eles estão celebrando a Páscoa, quando Jesus institui a ceia. Né? Como se diz, essa questão, essa celebração vigorou até aqui. Daqui para frente é outra história. Né? Então termina aqui essa questão, porque agora inicia o memorial do Calvário. Quando ele diz, quando ele toma o pão, toma o cálice, fazer isso todas as vezes que comerdes e beberdes, em memória de mim. O que ele faria daqui a pouco, ele estaria sendo preso, julgado, e no dia seguinte pregado na cruz, onde ele morreu em nosso lugar. Jesus diz, eu estou prestes a morrer. Eu estou prestes a morrer. Então todos esses tipos de ilustração, de apontando o caminho, ou de sombras, como alguém, o que o Barnes, no caso, fala, está prestes a ser realizado. Essa é a última vez, diz Jesus, que eu vou participar com vocês desse momento da Páscoa. Não vai haver mais. Daqui em diante, o reino de meu Pai foi estabelecido no céu e participaremos juntos de uma coisa representada por esse tipo de observância de cerimoniais. Aí ele diz, lá, no reino celestial, lá desfrutaremos as bênçãos e os triunfos da redenção. Lá será diferente. Até aquele dia, provavelmente a hora em que eles estão reunidos, ele e os seus seguidores, eles fazem essa declaração, essa lembrança. Quando vocês estarão comigo lá naquele dia. E isso não seria no dia seguinte, nem foi ainda até hoje, vai ser um dia em que isso acontecer, quando Cristo voltar para estarem consigo todos aqueles que foram por ele salvos, que receberam a Jesus em seu coração, em sua vida. Ele e os seus seguidores, ainda que tivessem algo semelhante aos que estavam celebrando naquele momento, além do que participariam com ele na felicidade de espalhar o reino pelos 4 cantos da terra, que seria a sua missão, aqueles que com ele estavam ali. A situação não fica, digamos assim, concluída naquele momento. Mas ele diz, daqui para frente, vocês vão olhar para essa situação de forma diferente. E vocês vão ser os que vão continuar realizando o trabalho que eu iniciei aqui. Eu estou chegando no limiar, terminando minha tarefa. Porque daqui a pouco vou para a cruz. Daqui a pouco eu serei morto naquela cruz. Mas vocês vão continuar esse trabalho. Então, a instituição da ceia tem esse memorial, esse pela frente, né? Então, quando eu bebo de novo com vocês, ele não beberia mais aqui neste mundo, nessa terra. Ele não participaria mais com eles de vinho, literalmente, ou suco de uva, sei lá como, mas de algo representado pelo vinho. O vinho tinha uma grande importância na festa dos judeus. Aliás, as festas dos judeus, elas duravam cerca de uma semana. E havia 3 festas oficiais em que o povo se reunia, principalmente em Jerusalém, vinha de longe e ficava nessa celebração pelo menos 7 dias, às vezes até mais. E havia muita celebração, havia muita alegria. Aliás, há quem diga que não há povo mais alegre que o povo judeu, que tem muita expressão de alegria, qualquer motivo, qualquer coisa que existe é motivo de expressar a sua alegria. Então, o reino dos céus é frequentemente representado por essa imagem de banquete. Nos céus haverá essa alegria. Vinho sempre significava alegria. E Jesus diz, eu vou beber vinho novo com vocês nos céus. Um vinho diferente, mas com muita alegria, com muita realização. Alegria no céu. Compartilha as honras e a felicidade do mundo celestial. E o novo. Beberei vinho novo com vocês. Novo. Uma nova maneira, talvez outra vez, ou de novo, no reino do meu Pai, no céu. Lugar onde Deus reina. Um reino estabelecido de forma total e completa,
onde não há pecado, onde não há maldade, onde não há nada disso, onde não há choro, onde não há lágrimas. Eu penso sim que se houver lágrimas será de alegria, mas não de tristeza, porque essas coisas lá não entram. Acima de tudo, completamente puro, sem maldade, sem pecado. É esse local que Jesus diz: lá eu vou beber de novo com vocês. Vinho novo nos céus. Outro comentarista é de Joseph Benson. Joseph Benson é um inglês, nascido em 26 de janeiro de 1749 e faleceu em 16 de fevereiro de 1821. Sobre essa expressão que nós encontramos no texto em Mateus 26, 29, mas eu não bebo daqui em diante fruto dessa videira, etc. Ele fez a mesma declaração sobre o cálice da Páscoa, que está em Lucas 22. Eu tenho colocado para os irmãos várias vezes essa questão, que eu entendo que Lucas 22 é o relato mais completo, porque ele fala primeiro da celebração da Páscoa, porque Lucas 22, versículo 18, onde ele vai falar que Jesus tomou um cálice e deu graças e distribuiu entre eles. Se ele toma esse primeiro cálice, veja bem, versículo 18 de Lucas 22, onde ele diz: pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E ainda não havia instituído a ceia. Ele segue depois, aí tomou o pão, deu graças, e mais adiante tomou outro cálice, deu graças. Então, esse primeiro cálice, no meu modo de entender, no meu fraco modo de entender, é que ele está concluindo a parte do Antigo Testamento a respeito da Páscoa. Termina aqui. Eles estão celebrando a Páscoa. Mas com esse cálice, como se dissesse, vamos repartir esse cálice aí, fechar essa parte aqui, porque agora vem outra parte. Agora eu vou, então, dizer para vocês, aquilo que representava a saída da escravidão do Egito até aqui, vai agora representar o meu sacrifício em lugar daqueles que serão salvos pela fé depositada nele. Então, não beberei daqui em diante o fruto dessa videira, da fruta da videira, etc. Ele faz, portanto, essa declaração, esse evento aí de Lucas 22, versículo 18. Provavelmente tenha sido essa então. Agora, ele disse que não participaria de nenhuma alegria até que se regozijasse com os seus amigos nas comunicações por meio do Espírito Santo na vida das pessoas. Cristo promete que ele enviaria o Consolador que vem lá no livro de Atos, capítulo 2. Eles deviam ser abundantemente concedidas e assim a dispensação do Evangelho começasse a partir da vinda do Espírito Santo, da pregação de Pedro, da divulgação do Evangelho, da propagação das boas novas através dos seguidores de Cristo. Muitos deles não entenderam, como já vimos aqui também, que não obedeceram quando Jesus disse: ide por todo o mundo. Eles ficaram em Jerusalém, a grande maioria ficou em Jerusalém. Por isso que outro dia, quando não se cumpre Atos 1:8, acaba acontecendo Atos 8:1, que veio a perseguição, eles são forçados a sair da cidade. Mas nesse momento em que Jesus está falando com os seus discípulos, ele diz: eu vou ter novamente alegria quando essa expansão do Evangelho começar a acontecer. Quando o mundo vai começar a saber, a conhecer a razão por que eu vim. Esse anúncio quem vai fazer são vocês. Quando ele diz: enquanto vocês estiverem indo, façam discípulos. Enquanto estiverem indo, levem a mensagem do Evangelho. Agora, há pessoas que entendem um pouco diferente. Diz assim: não provarei mais vinho até que beba vinho de outro tipo, no glorioso reino de meu Pai. E disso vocês vão participar também. É uma expressão que alguém outro diz que poderia significar isso aí. Eu não vou beber mais nada aqui, não vou participar de festa nenhuma, só no reino do meu Pai, onde vocês vão estar também. Vão estar presentes também lá.
Outro comentarista é E.W. Billinger, um inglês. Ele destaca essa questão do não. Não, de maneira alguma, não beberei, não participarei. Isso poderia ter sido verificado em breve se a nação judaica se arrependesse no dia do sermão de Pedro. O povo, a partir da liderança dos judeus, perdeu a grande oportunidade de tomar uma decisão séria na sua vida. Quando, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, quando, por causa da cura do mendigo, do aleijado, os discípulos foram levados para o interrogatório. E Pedro, então, depois que eles tiveram a conversa lá com eles, Pedro, então, diz para eles o seguinte: arrependam-se. Isso ele está falando no templo para a liderança judaica. Pedro, um simples pescador, não tinha estudo, não tinha formação, não tinha preparo intelectual, mas ele encara os principais líderes da religião judaica e diz para eles o seguinte: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. É muita coragem para dizer isso. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois, disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre os irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do meu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas da aliança de Deus, que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-lhes primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Eu fico imaginando o que esses homens, qual foi a reação deles ouvindo Pedro dizer isso aqui. Mas foi isso que Pedro falou para essa liderança da religião judaica nesse contexto. Agora, se eles tivessem como líderes da nação, tivessem dito, ok, nós estamos culpados, vamos tomar uma providência, e talvez o povo todo fosse atrás, mas isso não aconteceu. Então, não aconteceu o que talvez pudesse ter tido uma caminhada totalmente diferente para a nação judaica daquele momento em diante, mas isso foi adiado, porque eles não tiveram uma reação. A única reação deles foi não reagirem às palavras de Pedro, que deixaram ele sair, porque eles certamente poderiam, no fundo, ter tido a vontade de esmagá-lo ali mesmo, né? Outro comentarista chamado Adam Clarke, um londrino, nascido em 1762, não tem a data dele, faleceu em 26 de agosto de 1832. Então a expressão, a partir de agora não beberei desse fruto da videira. Essas palavras parecem íntimas e não mais do que isso. Quando diz, não teremos outra oportunidade de comer esse pão e beber esse vinho juntos, como aconteceu aqui, porque daqui a pouco você é crucificado. Então, uma situação assim, meio assim, simplória, né? Até aquele dia em que eu beber de novo com vocês. Chama sempre essa atenção. Haverá um dia em que eu vou beber de novo. Agora não mais, mas eu vou beber de novo. E vinho novo. Beberei mais do produto dessa videira aqui, mas um vinho novo, um vinho diferente. Algo diferente, de outra natureza, amplamente diferente. Um vinho que somente o reino de Deus pode pagar. Não existe por aqui.
E o termo novo nas Escrituras é frequentemente usado nesse sentido, assim como novo céu, nova terra, nova aliança, novo homem. É muito encontrado isso na palavra de Deus. Significa um céu, uma terra, uma aliança, um homem, natureza diferente da anterior. Mudanças. Novo supõe-se que traz mudanças. Mudanças radicais. É um costume inevitável do nosso Senhor Jesus Cristo ilustrar as coisas celestiais com as terrenas, que as encontrava aqui na terra. Pelo que o Senhor diz, nós podemos aprender com a ceia memorial um tipo de promessa para os cristãos genuínos que fala de felicidade que nós cristãos, seguidores de Jesus, experimentaremos com Cristo no reino, no seu reino na glória eterna. Aqui são símbolos, aqui são apenas mostras, são sombras, como disse, mas o que vem pela frente, isso vai ser fantástico e maravilhoso, porque vai ser em outra dimensão, que é impossível nós imaginarmos como será. Temos que esperar o tempo chegar para que possamos ver como é ser de perto. Thomas Koch, um outro comentarista, nascido em 9 de setembro de 1747 e falecido em 2 de maio de 1814, da região de Brecon, Estados Unidos, no Reino Unido. Mas eu ligo a você, ou, além disso, eu digo, ele reporta também para Lucas capítulo 22, versículo 18, onde Nosso Senhor faz a declaração sobre o cálice da Páscoa. E esse nos traz, portanto, nos leva a nos reunirmos nesse seu significado geral, de ter sido ele que não participaria de nenhuma alegria até que se regozijasse com eles nas comunicações eternas ou maravilhosas espirituais com o Espírito Santo atuando na disseminação do Evangelho, estimulando os crentes a seguir, fazendo o que ele disse, fazei discípulos de mim, ide por todo mundo, fazei discípulos. Quando isso acontecesse, algo novo estaria acontecendo, já preparando o dia, naquele dia em que nós estaremos então encontrando com ele na glória celestial. A palavra novo, segundo esse comentarista, implica em um assunto, geralmente significa a verdade das Escrituras. Consequentemente, substância representada por qualquer sombra emblemática. A realidade, a verdade. E ele cita então o Clarke, que nós já vimos anteriormente, que parafraseia esse versículo dizendo: não terei mais comemoração da Páscoa judaica, mas as coisas das quais eram figuras serão agora cumpridas e realizadas no reino do Messias, no reino messiânico. John Wesley. John Wesley é o chamado pai dos metodistas, o pai do metodismo. Nascido em Londres, viveu em Londres de 28 de 6 de 1703 a 28 de março de 1791. Sobre o mesmo tema, eu lhes digo, daqui em diante não beberei do fruto dessa videira até aquele dia em que eu beber novo com você no reino de meu Pai. Doravante, em outras palavras, doravante, não beberei desse fruto da videira até que beba novo com você no reino de meu Pai. Isso é, eu não provarei mais esse tipo de coisa, nem pão, nem vinho, se bem que na sequência, depois Jesus comeu com os discípulos, mas não houve mais essa celebração. Não foi nesse contexto. E outra vez a questão, quando ele diz, beberei novo no reino de meu Pai com você, ou disso você também participará. E aqui reside essa grande esperança para todos nós. Não sabemos como será, mas sabemos que será maravilhoso, porque será com Ele, na glória do Senhor. Eu queria também trazer aqui um pouco da questão da disputa, de como deveria ser celebrada a ceia
que aconteceu nos primeiros anos depois da Reforma Protestante. A Reforma Protestante aconteceu em 1517, e 12 anos depois, em 1527, em 29, melhor dizendo, 1529, alguns líderes, dentre eles Lutero, Martin Luther, se reuniram numa cidade, num castelo. Cadê a foto do castelo aí? Já está aí? Já está aqui atrás? Então, esse castelo aí de Marburg, na localidade chamada Hessen, na Alemanha, onde, nesse castelo, numa sala, esse grupo se reuniu. Bota aí a sala para nós. Essa sala. Já vai chegar a sala. Dentro desse castelo tem essa sala onde esse pessoal se reuniu. De 1º a 4 de outubro de 1529. 9 pessoas, 9 líderes ali estiveram reunidos para discutirem como deveria ser a forma ou qual o significado da celebração da ceia. Aliás, nessa sala, Jussara e eu estivemos lá, quando nós estivemos na Alemanha recentemente, foi uns 10, 5, 6 anos, né? Acho eu sou ruim de guardar. Mas a gente visitou esse castelo e estávamos exatamente nessa sala que está preservada até lá. Esse pessoal já tinha saído, mas nós chegamos lá. Nós pisamos lá e já não estávamos mais lá. Mas tem que fazer essa ressalva, eles não estavam lá. Mas a sala está preservada, está lá, né, nessa questão. Agora, o que aconteceu, esse chamado colóquio, que é esse evento que ali se realizou? Ele aconteceu por iniciativa de Filipe I. Filipe I era o governante daquela região da Alemanha, Hesse, né? Filipe I, ele nasceu em 13 de 11 de 1504 e faleceu em 31 de março de 1567. Ele também diz que é um sujeito muito chegado, muito bom. Ele recebeu o codinome de Magnânimo. Ele foi um defensor e líder da Reforma Protestante e um dos importantes líderes dos primeiros tempos do protestantismo na Alemanha. Então, ele reúne, nesse castelo e nessa sala, as principais figuras. Lutero, Brenz, Osiander, Melanchthon, esses 4, eles se opunham a Zwinglio e Ecolampádio, não sei se é o seu nome certo, tudo bem? Então, enquanto Bucer, Egil e Capito se esforçavam para conciliar as duas partes. Portanto, eram 9 pessoas que estão nessa sala, desses 4 dias, para discutir esse assunto, né? Como deveria ser a celebração da ceia. A disputa tinha por finalidade resolver as diferenças, especialmente entre Martin Luther e Ulrich Zwinglio, sobre a questão da realidade da presença de Cristo quando celebramos a ceia. Essa é uma ideia. É interessante que a Igreja Romana diz que os elementos da ceia se transformam em Cristo, né? Em corpo e sangue de Cristo. Lutero tinha a ideia de que não se transformam, mas de alguma forma Cristo está presente ali. Então chama de transubstanciação, que é a ideia da Igreja Romana. Transubstanciação, os elementos se tornam corpo e sangue. E consubstanciação, que é o caso do luterano, né, e de alguns outros que seguem essa linha, quer dizer assim, que de alguma forma Cristo está ali presente. Não é bem corpo e sangue de Cristo, mas está de alguma forma presente ali, né? Então, essa é a ideia de Lutero. Quando Zwinglio, ele contradiz isso aí que nós já vamos ver daqui a pouco. Então, a ambição de Filipe I, o governante, ele consistia em reunir os estados protestantes dentro de uma aliança política para que isso viesse trazer proveito para ele, para conciliar a favor de uma harmonia religiosa. Filipe esperava que Lutero pudesse inspirar uma aliança entre os principais príncipes protestantes e assim reforçar a sua posição em frente à ameaça das forças
que vinham sendo colocadas para, digamos assim, amedrontar, que vinham da Igreja Romana. Bom, esse colóquio, tudo indica que havia 15 pontos a serem discutidos. Lutero e Zwinglio concordaram sobre 14 dos 15 pontos. 14 pontos, tudo bem, mas discordaram a respeito do 15º, da chamada Eucaristia, que nós chamamos de ceia memorial. Esse é o ponto da discórdia. Então, Lutero defendia que as palavras de Cristo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, deveriam ser interpretadas ao pé da letra, como ensinando que o corpo e o sangue de Cristo estão realmente presentes na celebração. Ele afirmou o seguinte: Wenn Gott etwas redet, so sollen die armen Menschen hören. Ou seja, quando Deus fala algo, os pobres seres humanos devem escutar. Esta era a posição de Lutero. Zwinglio considerava que pão e vinho não são mais do que símbolos. Símbolos de Cristo que deveriam interpretar as palavras da instituição da ceia, pronunciadas por Cristo, isto é o meu corpo, como isto significa o meu corpo, isto é o meu, mas estou dizendo, isso é o meu sangue, isso significa ou representa o meu sangue, e nada mais. E ele também, ele era austríaco, mas também falava alemão. Então ele diz, Gott mütet uns nicht zu das Unbegreifliche zu glauben. Deus não exige de nós que creiamos o incompreensível. Fica fácil, então, é só. Deus não exige de nós que compreendamos ou creiamos no incompreensível. Esse é o posicionamento de Zwinglio, portanto. Então, ao final desse encontro, Lutero resumiu: nosso espírito e vosso espírito não estão de acordo. Eu não vou querer que eu fale alemão também, não? Deixa eu falar. Nosso espírito e o vosso espírito não estão de acordo. E a reunião termina assim, depois desses 4 dias de discussão lá em Marburg, nessa sala que vocês viram há pouco. No ano seguinte, 1530, na Dieta de Augsburg, Augsburg ficava a 445 quilômetros de Marburg, portanto, eles tiveram outro encontro no ano seguinte, para ver se chegava à conclusão. Os da ideia de Zwinglio continuavam com a mesma posição e os que seguiam a ideia de Lutero com a mesma posição. Ficou tudo como estava, né? Então, existem até hoje, né, as diversas linhas entre os evangélicos que nós temos por aí. Nós entendemos, na ideia de Zwinglio, que pão e vinho, pão e cálice representam o corpo de Cristo, simbolizam, mas não são. Já existe essa ideia, por exemplo, da Igreja Romana, que continua dizendo que se transforma, na transubstanciação, portanto, e tem a ideia da consubstanciação, ou seja, Cristo, de alguma forma, está presente ali na participação dos elementos da ceia. Eu estou trazendo essa ideia para que é uma igreja diferenciada, então tem que saber dessas coisas, como é que surgiram, de onde é que vem, e o que isso tem a ver conosco assim. Então, nós, quando celebramos a ceia, nós temos tido esse cuidado de colocar ceia não salva, mas aponta para aquele que salva. Ceia não perdoa pecados, mas aponta para aqueles que perdoam pecados. Que essa é a diferença. Então, ceia não tem importância? Claro que tem. Ceia está esvaziada de importância? Não, não está. Porque ela tem essa importância, ela nos leva a olhar para o Calvário, onde Cristo morreu em nosso lugar. Se perdemos isso, aí passa a ser um ritual. E estejamos fugindo disso. Que ceia se torne um ritual. Toda vez que participarmos desse momento,
Que esse momento tenha algo a nos dizer. Cristo morreu em meu lugar. Eu tenho que sair por essa porta, mas Cristo perdoa meus pecados. Eu estou celebrando a ceia para revigorar minha fé nesse Salvador que por mim morreu na cruz. É isso que é importante. Esses homens ficaram 4 dias discutindo o assunto, não chegaram à conclusão. Reuniram no ano seguinte, não chegaram à conclusão. E de lá para cá passaram séculos e não se chega a outra conclusão também. Então vamos ficar com a nossa posição. Continuar celebrando a ceia. O pão representa, simboliza o corpo de Cristo. O cálice representa ou simboliza o sangue de Cristo. E que nenhum nem outro perdoa pecados. Nenhum nem outro purifica. Mas lembra aquele que por nós morreu na cruz. Esse sim que perdoa. Esse purifica. E é esse o objetivo. De sermos lembrados. De sermos, digamos assim, novamente despertados. Para que possamos então viver um cristianismo mais genuíno e autêntico que Cristo deseja que nós vivamos. Por isso que ele disse: tomai, comei todos. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Toma o cálice e diz: tomai, bebei desse cálice todos. E façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Quando perdermos esse foco, estamos caindo no ritualismo. Eu estou me esforçando para evitar que a celebração da ceia nessa igreja passe a ser um ritual. Precisa ser importante todas as vezes que lá participarmos. Precisa revigorar a nossa fé e confiança no Senhor toda vez que participamos da ceia memorial. Porque se não tiver isso, nós estaremos, sem dúvida alguma, como diria popularmente alguém, malhando em ferro frio. Não leva a lugar algum. Nosso objetivo não é esse. É que nós celebramos a ceia sabendo o que estamos fazendo. E, de fato, confiando naquele que deu a sua vida por nós, mais e mais. E entregando a nossa vida cada vez mais nas suas mãos. E dedicando nosso dia a dia cada vez mais trabalhando por Ele, difundindo essa mensagem, que começou lá no dia do Pentecostes, quando veio o Espírito Santo e Pedro pregou a mensagem e muita gente se decidiu. Logo depois, mais outros 2.000 se decidiram. Daqui a pouco, são mais de 5.000 pessoas em Jerusalém que são já novos convertidos. E o mundo, lá pelas tantas, numa das cartas de Paulo, diz que o mundo foi alcançado pelo Evangelho. Eu quero crer que ele quis dizer que onde havia o Império Romano, naquele tempo dominando, o Evangelho havia chegado. Porque o Império Romano levou muita gente para todos os cantos e recantos e levou crentes em Jesus Cristo, que não ficaram parados lá, não se amedrontaram, mas falaram da sua experiência maravilhosa com o Senhor. E o mundo, aliás, o Evangelho se espalhou pelo mundo naqueles dias, com tanta dificuldade. Não dá para pensar nos dias de hoje, não tem como. Não dá nem para pensar no tempo do orelhão de rua, né? Muito menos em celular, em computador, em tantas coisas que nós temos hoje para divulgação do Evangelho. Não. É o tempo em que uma carta levava meses para chegar. Porque era levada a cavalo. Foi nesse tempo que Paulo disse que o Evangelho chegou e foi pregado em todo o mundo. Eu posso imaginar que ele tenha se referido ao mundo romano, domínio do mundo romano na época. Ele, como um bom romano que era, né, possivelmente tenha sido isso. Mas hoje, nos dias de hoje, com tanta facilidade, ainda há pessoas que ainda não conhecem a mensagem do Evangelho. E nós precisamos, ao celebrarmos a ceia, nos
conscientizarmos disso, da nossa necessidade de sermos testemunhas dessa mesma verdade que foi Pedro, Tiago, João e outros no dia de Pentecostes, daí em diante. Jesus disse a eles que estavam com eles reunidos: eu não beberei de novo disso aqui, a não ser somente quando beber novo no reino de meu Pai. Esse dia está por chegar, ainda não chegou. É preciso que nós estejamos preparados e preparando outros para que possam estar lá nessa maravilhosa oportunidade. E assim nós encerramos nosso EBD de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua confiança conosco. Mas fique conosco que logo mais, às 18 horas, teremos nossa celebração. Também remota, mas estaremos aqui no YouTube. Então fique conosco e que Deus abençoe a sua vida.